Porque hoje é dia de bate-papo. Hoje a gente vai bater o papo com a Nutri. Nós estamos recebendo aqui a Alana Vale, que vai falar com a gente sobre emagrecimento. Eu já te convido, hein? Fica ligadinho e se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente no 19 3112 9078. Tudo bem, Alana? Sim. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Espero que tenha feito boa viagem. Sim, fiz ótima viagem. Prazer estar aqui. Ai, que bom! E é isso, né? A gente vai falar sobre o que todo mundo meio que procura, né? Ainda mais hoje em dia, depois da pandemia, né, Alana? Que é o emagrecimento, o famoso emagrecimento. Eu já quero começar perguntando pra você por que as pessoas sentem tanta dificuldade para emagrecer. Por que é esse tabu, né, o emagrecimento? Ai, eu vou ter que emagrecer, meu Deus. Olha, eu vou dar uma resposta polêmica aqui, tá, Jéssica? Porque, infelizmente, foi nos ensinado que emagrecer é difícil. Porque existe uma indústria alimentícia muito forte que visa lucro e não o nosso bem-estar, né? Porque a empresa visa lucro, tá tudo bem com isso. Só que não visa o nosso bem-estar e acaba vendendo a ideia de que emagrecer é com uma dieta milagrosa, é com um alimento que é super poderoso. E aí, no final das contas, a pessoa tenta fazer aquela dieta, não consegue, porque as dietas foram feitas para darem errado. E aí vem uma nova dieta, vem um novo produto, elas se sentem frustradas e vão sempre realimentando, né, esse sistema e acabam sofrendo. Então acabam achando que emagrecer é difícil e não é. Então você precisa primeiro entender o ambiente que você está inserida para conseguir ter clareza e daí sair dele. Então esse é o primeiro ponto. Não é difícil, não você é difícil, precisa entender. mas é interessante uma nutricionista falar: dietas foram feitas para dar errado. Como assim, Alana? Por quê? Eu vou explicar. Porque a gente acha que a gente vai no Nutri, vem uma dietinha e tá tudo certo e vai dar tudo certo, assim, entendeu? Não é assim. Não é porque bem assim. Eu falo que se o cardápio fosse o suficiente, a gente iria no Google, né, em algum lugar de pesquisa, pegaria um cardápio e seguiria. Só que aí quando a gente vai fazer, o que acontece? Falta organização, a gente não tem o autoconhecimento sobre as nossas emoções. Muitas vezes os alimentos que tá lá, os alimentos, não fazem parte da nossa rotina, ou são de difícil acesso, talvez são muito caros, ou enfim, não são produzidos ali na sua região. E não tem necessidade de utilizar esses alimentos específicos, ou daquele cardápio que é de 3 em 3 horas para você conseguir ser saudável e emagrecer. Então o primeiro passo é encontrar um plano que seja específico para você. Pra sua rotina de vida, né? Pra não ficar difícil. Porque senão você se sente frustrada porque não consegue colocar em prática. E aí não adianta nada. E tem essa sensação de frustração mesmo de que não funciona. Mas funciona, se for certo pra você. Se for certo, né? E por que a gente percebe, assim, eu percebo muito isso, que mulheres têm mais dificuldade para emagrecer do que homens. Tem homem que começa uma dieta ou começa a fazer exercício e já começa a perder ali medidas muito rápido, em uma semana às vezes. E a mulher é mais devagar, ela não sente o resultado tão rápido. Tem até alguns casais que começam dieta e a mulher fica frustrada, né? Você conseguiu e eu não. Não pode fazer isso, tá? Isso é um tiro no pé pra autoestima feminina. Não faça isso. Não faça competição com seu marido, seu esposo, não faça. Mas isso acontece por conta do ambiente hormonal mesmo. O homem, na verdade, qual que é a função da gordura? Estocar energia. O homem precisa da energia mais rápida, mais disponível, né? Pra, quando a gente morava lá nas cavernas, caçar os alimentos. Então ele precisava daquela gordura visceral que disponibiliza energia mais rápido para caçar. Agora a mulher precisa da energia da gordura para se reproduzir, né? Para criar a criança. Então pode ver que o nosso estoque é mais no quadril. Sim. E é uma gordura mais difícil mesmo de mais ser. Difícil de perder. Então é por conta do ambiente hormonal. Aí não tem como competir, é fisiológico, mulheres funcionam dessa forma, homens funcionam dessa forma. E é só encontrar o plano ideal e não fazer essa competição. Sério, não façam essa competição. Não tem como. Não tem como comparar. Mas naturalmente o homem ele tem mais a massa magra, que é a musculatura ali, né? Sim, tem mais músculos porque é fisiológico mesmo. Ele precisa ter mais força, concorda? Assim, imagina lá nas cavernas, que é porque a gente não mudou muito, né? O nosso ambiente mudou, mas como nós fomos feitos, é igualzinho. E aí o homem precisava dessa força, dessa rapidez, dessa velocidade para caçar os animais, para subir nas árvores. A mulher não, a função dela é mais em casa. Olha. Então, e a gente herda isso até hoje. Herda até hoje. O ambiente tem uma mudou. dificuldade bem maior, não tem jeito, assim, tem que ter mais foco ainda. E aí, falando em foco, nessa dificuldade principalmente para as mulheres, quais as estratégias para a gente conseguir emagrecer hoje em dia, assim, que a gente consegue ter mais facilidade,
que a gente não se sente tão mal, né? Porque antigamente você ia no nutricionista e você encontrava mais dificuldade do que hoje em dia. Né? Hoje em dia os nutricionistas são mais flexíveis e tudo mais. Então, quais são as estratégias para a gente conseguir aí o resultado que quer? Tá. Existem várias estratégias e eu não defendo a ideia de que existe uma melhor do que a outra. Porque, como a gente falou, é aquela que é específica para você, é a melhor que se encaixa na sua rotina, né? Então, o primeiro passo é você entender quais são os alimentos saudáveis que você já consome na sua rotina. Quais são os alimentos da natureza que você fala, olha, eu consigo continuar comendo todos os dias. Eu olho para esse cardápio com esses alimentos e eu consigo pensar daqui a um ano eu conseguiria continuar comendo esses mesmos alimentos, que eu tenho acesso, que eu tenho facilidade. Então, esses você tem que ter na sua alimentação. E o processo de emagrecimento, eu falo que é como se fosse dinheiro. Você tem que imaginar que você, no seu dia, imagina que você gasta R$1.500. Então, você gasta R$1.500 todos os dias. Para quê? Para ler, para escrever, para andar, para treinar. Então, eu gastei R$1.500. Como que eu faço para emagrecer? Eu tenho que gastar mais do que eu estou recebendo. Ou eu como menos do que eu estou gastando. Então, você pode diminuir a quantidade de alimentos, você pode fracionar de uma forma diferente, mas de forma geral, para consumir menos calorias, menos dinheiros do que você vai gastar, você precisa transformar toda a sua alimentação para alimentos in natura, que são esses que a gente olha e fala, ó, esse veio da natureza, eu consigo ver um pé daquilo, eu consigo ver uma planta daquele. Então, se eu souber que ele veio da natureza, vai ser mais fácil de colocar na rotina e emagrecer e ter saúde e qualidade de vida. Que é aquilo que vai te fazer melhor, né? Que vai ter uma resposta melhor do seu corpo. Sim, para aquilo que você está consumindo. Porque o seu corpo está pronto para digerir, pronto para entender como alimento. Porque aqueles produtos alimentícios, tudo bem, existem produtos bons, mas não são eles que vão salvar a sua alimentação, que vão salvar o seu emagrecimento. Não vai acontecer. Então, as estratégias são várias. São várias, mas até mesmo o planejamento, né? Para você deixar tudo prontinho, para não ter aquela escapatória de fazer outra coisa, pegar uma coisa mais simples ali que já tá na mão. O iFood da vida, né? Enfim, os fast foods, né? Isso. Tudo isso. Mas o primeiro passo é a organização mesmo. O primeiro passo é a organização do ambiente. Deixar esse ambiente favorável para o seu emagrecimento. Então, retirar os alimentos que você sabe que você belisca, ou aquele alimento que é um doce, que fica para criança que mora aqui em casa. Enfim, esconde esses alimentos. Coloque em algum armário, coloca num recipiente opaco, deixa ele guardadinho. Aí, em segundo momento, você organiza a sua alimentação durante o seu dia. Qual o momento que eu sinto mais fome? Nesse horário, eu coloco uma refeição. Não coloco um belisco, não coloco água. Não, eu sinto fome, respeita isso. E aí, você vai conseguir adequar os outros horários do dia, né? Pra conseguir se alimentar de forma com comida, de verdade. O segredo é esse, né? É a comida de verdade, todo dia ali na sua rotina, né? E quando você chega no final de semana, ou chega um dia específico, ou tem uma comemoração que você precisa ir, aniversário, é algum evento e tudo mais, tem aquelas pessoas que levam a marmitinha. Você tem que levar a marmitinha sua ali. Tá. Você pode comer. Como que funciona também para a pessoa ter uma vida social e comer até alimentos que não são tão nutritivos assim, né? Doces e tudo mais. Mas não perder o fio da meada, assim, não perder tudo que já conseguiu com resultados, né? Eu sempre falo que o resultado vem do que você faz na maior parte do tempo. E existem dois tipos de pessoa. A pessoa que fala que faz uma exceção, uma alimentação diferente, e a pessoa que não fala. Mas todo mundo faz. Não adianta olhar a vida de fulano, a vida de tal pessoa. Mas ela come só saudável, ela não sai da dieta. É mentira. Tá? Todo mundo faz alguma alimentação diferente. E aí tem uma regra que eu uso com os meus pacientes que, dependendo do momento que você tá, pode ser útil, que é a regra de Pareto, que pode ser 80-20 ou 90-10. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo daqui 3 meses, então eu tenho que ficar um pouco mais apertadinha na alimentação, comer mais bem certinho, pesar, enfim. Nesse caso, você vai fazer o seguinte, contar, né, quantas refeições você faz ao longo da semana. E dessas, 10% você pode fazer de refeições diferentes. E aí você escolhe, faz uma organização mesmo, olha aquela semana, tal dia eu tenho um aniversário, tal dia eu tenho uma comemoração na empresa, então esses dias vão fazer parte Sexta-feira tem aquele happy hour, sei lá,
uma sexta-feira com os amigos, né? Isso, e aí você escolhe os dias da semana que você vai fazer essa refeição, essas refeições diferentes, que fazem parte dos 10%. Ah, não, eu só quero ter uma alimentação saudável, eu não tenho um objetivo para dali 3 meses. Então faz 80-20. Dessa semana sua, 20% são as refeições que você pode fazer diferente. E aí você escolhe. Então é uma questão também de escolha. Sim. Porque você não está sendo obrigada a fazer aquilo. Concorda que você está se colocando naquela posição de eu posso escolher o que eu vou comer? Então, primeiro momento, que bom que eu tenho essa possibilidade de escolher. E aí eu escolho, né? Então é realmente um privilégio poder escolher entre comer a comida do meu plano ou comer a comida fora. Também não é chutar o balde Não também, né, é chutar o Alana? balde. Porque às vezes você começa errado e vai o dia inteiro. Ah, então deixa, eu vou comer tudo assim, fora do que eu já tô acostumada a comer. Ou coisas que são mais calóricas, né? Vão te trazer aí te engordar, né? Engordar não vão, porque é o que você faz na maior parte da semana, na verdade, Sim. na maior parte do tempo. Então, essas refeições não têm esse poder enorme de te atrapalhar, não vão te atrapalhar. A questão é só você voltar, porque daí contou os 10%, sexta-feira à noite eu fiz uma refeição diferente. Tudo bem, sábado de manhã já volta. Não fala porque, eu fiz sexta à noite, agora volto segunda-feira. Não, olha quantas refeições tem no sábado ainda, olha quantas refeições tem no domingo ainda. Então já volta. Fez, já volta. Essa é a ideia, já volta na refeição seguinte. Passou, bola pra frente. Pronto. É isso, pronto. Continua ali. Inclusive, tem como a gente se alimentar bem, saudável, comendo comidas saborosas também, porque às vezes a gente tem essa impressão de que as comidas saudáveis não são tão saborosas, são tão agradáveis assim, né? São boas, nutritivas, tá? Mas às vezes não são, né? Não dá aquele gostinho, né, gente, né? Então tem como a gente conseguir, assim, essa junção? Tem, só conheço essa forma, inclusive, mas eu realmente preciso frisar um ponto importante. Na natureza, existem combinações que, na verdade, no alimento industrializado, existem combinações que na natureza não existem. Não existe, por exemplo, a gordura com açúcar. Se a gente pensar nos alimentos que são da natureza, onde tem gordura? No abacate, nas oleaginosas, no azeite, ali tem gordura. E não tem açúcar. E não tem açúcar. Mas aí o que faz? No sorvete, a gordura com açúcar. Claro que vai ser palatável, é óbvio. A indústria olhou e falou, nossa, eu vou juntar esses dois aqui, o ser humano adora e vai ser maravilhoso. Sim. E de fato é. E de fato pode consumir. A questão é realmente essa, entender que os alimentos naturais você pode temperar, você pode encontrar formas diferentes de cozinhar mesmo, porque a dos sabores, das cores da comida de verdade bem feita é saborosíssima, né? É incrível, é delicioso. Agora, nunca vai ser igual ao alimento industrializado. Isso não vai ser. Então, quanto menos você consumir alimento industrializado, menos você tiver esse paladar para esse tipo de alimento, mais fácil vai ser para aceitar comida de verdade. Então, realmente, a gente precisa diminuir os industrializados e a comida natural vai fazer mais... É o que fala, né? Quando você tá desembalando mais do que descascando, alguma coisa não tá muito certa aí, né? O seu lixo é um revelador. O seu lixo, você começa a ter uma noção ali do que tá acontecendo, né? O que é melhor para você. Tem algumas pessoas também que usam como estratégia o jejum. Ele como que ele funciona? É para todo mundo? As pessoas podem fazer? Como que é isso, assim? Qual o cuidado? Eu vou falar em relação ao emagrecimento, tá? Porque, de fato, o jejum é uma estratégia que funciona. Como eu falei, não é a melhor estratégia, porque não existe a melhor estratégia. Existe aquela que melhor se adapta a você em um determinado período de tempo. Sim. Então, tem pacientes que sim. Eu não sinto muita fome pela manhã. Eu não sinto muita fome à noite. Então, eu preciso comer? Se você não sente fome e não desconta em outro horário do dia, aí você não precisa. Agora, se você acorda sem fome, não, mas à noite eu tô morrendo de fome, eu quero comer até a parede. Então você não pode fazer jejum. Você tem que colocar essa comida lá no período da manhã para regular, que a gente chama de crononutrição, né? Que é o impacto do relógio, do dia com o nosso metabolismo.
a gente vai e adapta e essa fome à noite vai passar. Então, se você realmente não tem fome à noite, pode ser uma boa estratégia de jejum para você. Agora, se você tem, aí melhor comer. Porque tem realmente pessoas que conseguem e outras já não conseguem. Tem muita fome logo que acorda, né? Não tem jeito. Eu sou essa pessoa. Eu também. Alana, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no programa, falar com a gente, contar um pouco mais sobre a nutrição, que é algo tão importante para a vida das pessoas, não é? Sim. Os contatos aí, o contato dela tá aparecendo para vocês, né? O @AlanaValeNutri. Exatamente. É isso aí, eu quero te agradecer, viu? Obrigada, Bom retorno para você. Obrigada.